De tempos em tempos, os meios mais identificados com o bolsonarismo criam caso com a China. Tem sido assim desde a pandemia. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Uma vez fora do governo, o bolsonarismo rejeita qualquer aproximação, por mais racional, por mais pragmática que ela seja, entre o Brasil e a China. Muito melhor é jogar fora o Pix para ficar com o tal de Zelle. Agora, os Estados Unidos, têm mecanismos muito semelhantes ao Pix, como, por exemplo, o Zelle, que é o Pix dos Estados Unidos, aqui é o Zelle. Então dá para você ir para uma mesa de negociação com os americanos com bons argumentos. Dá para você sentar, dá para negociar. Não é de hoje que política externa para o bolsonarismo significa alinhamento automático aos Estados Unidos. Às vezes, se opõe à China de um jeito que nem a Casa Branca faria. Inventaram aí que o 5G chinês transmitia uma bactéria mortal. Essa foi tão criativa que deu até no Le Monde. E culpam a China até quando o post some da rede social do Elon Musk, do Mark Zuckerberg. Algoritmo sensor, você é chinês? Geralmente o noticiário bolsonarista está repleto de invencionice, de exagero. Só que olha, dessa vez, eles até estão falando aí de uma coisa que existe. Olha que novidade péssima. O Brasil vai criar dívida em moeda chinesa. Alô, Lourão, Donald Trump, essa vai deixar você PT da vida, ou vai deixar você maluco, ou sei lá. Sei que você não vai gostar muito dessa história, não. Quem mais está falando da primeira emissão de títulos públicos em yuan são os bolsonaristas. Estão muito preocupados com isso. Só que a informação não foi inventada por eles, não. A fonte é outra, e a percepção de que isso diminui a dependência brasileira do dólar também não é só coisa de bolsonarista. O governo do Brasil se prepara para fazer a primeira emissão de títulos públicos no mercado financeiro da China, utilizando a moeda do país, o yuan. Se a iniciativa for confirmada, será a primeira emissão de títulos no mercado chinês. E isso também significa uma tentativa do governo de diversificar as fontes de financiamento do país, além de reduzir a dependência da moeda norte-americana, o dólar. O Brasil está prestes a abrir uma nova frente de crédito para financiar todo tipo de coisa, de infraestrutura de transporte e energia a desenvolvimento tecnológico, passando por novos programas sociais, se houver vontade política para isso, claro. No fundo, é uma tentativa de diversificar as fontes de financiamento do país. Pode dar certo, pode dar errado, mas tentar diversificar geralmente é o mais sensato. É o mais seguro. Geralmente, né? Porque se a fonte do recurso for comunista, aí é tramóia. O governo está vendendo essa iniciativa como uma diversificação e redução da dependência do dólar. Vamos sair do dólar dos Estados Unidos para entrar no yuan chinês. Na verdade, esse movimento, o que ele faz é aprofundar a exposição do nosso país ao sistema financeiro que é controlado pelo Partido Comunista da China, também popularmente conhecido pela sigla PCC. Mas quem quiser acesso a um editorial menos fanatizado sobre esse assunto, até pode recorrer à TV indiana, porque isso também foi notícia por lá. E agora, de volta ao Brasil, o presidente deles é Lula e o governo quer levantar algum dinheiro. Normalmente isso significa emitir títulos do governo e contrair dívidas, só que dessa vez o Brasil vai fazer diferente. Eles vão usar os Panda Bonds, os títulos Panda, que não tem nada a ver com o bicho, tá? Panda Bonds tem a ver com o capital chinês. Recebem o nome do animal nacional da China, o panda, mas as raízes estão no mercado financeiro. Um Panda Bond é uma dívida emitida por um governo estrangeiro na moeda chinesa, não em dólares, não em euros, mas em moeda chinesa. Ainda não tem nenhum anúncio oficial de que o Brasil vai começar a contar com os chamados Panda Bonds.
Não tem nenhum anúncio oficial, pelo menos não até o momento em que eu escrevo esse roteiro, no dia 8 de junho. Mas também não dá para dizer que é só um boato. O que existe é uma reportagem da agência Reuters. Exclusivo: Brasil deve anunciar a primeira emissão de títulos Panda, os Panda Bonds, durante visita à China em junho. Dizem fontes que não são nomeadas. A reportagem também destaca que oficialmente o governo brasileiro não quis se posicionar. Só que é a Reuters e tem todo um contexto que torna muito provável que o anúncio oficial disso venha em breve. Primeiro porque o Brasil já vem num movimento de diversificação das suas fontes de financiamento. No texto: a emissão planejada dos chamados Panda Bonds sucede a primeira venda de títulos do Brasil denominados em euros desde 2014, que captou 5 bilhões de euros em abril, dando impulso a uma estratégia anunciada no início desse ano para expandir a presença do país latino-americano nos mercados internacionais de dívida, inclusive por meio de emissões em outras moedas além do dólar americano. Ou seja, a diversificação nesse mercado de dívidas já vinha acontecendo, e não apenas no Brasil, porque os europeus, que estão rolando dívida com a gente agora, também estão muito afim de fazer isso com os chineses. Foi o que noticiou a Deutsche Welle. Os investidores chineses emprestam moeda chinesa a um governo ou a uma empresa do exterior. É o emissor do título, o cara que toma o empréstimo. Ele paga juros, quando o título vence, ele quita o valor total. E os juros sobre o dinheiro chinês são muito mais baixos que os do dólar. Então a China não está só vendendo produtos baratos para o mundo, ela também está emprestando dinheiro barato, até para a União Europeia, onde o bloco comercial tem brigas com a China por causa de terras raras, tecnologias e os produtos chineses que invadem o mercado. As portas estão sempre abertas para o dinheiro barato da China, tanto em Portugal quanto na Polônia. A primeira emissão brasileira de títulos em yuan é muito mais uma reação natural a uma nova realidade do mundo que uma conspiração localizada nas relações entre Brasil e China. Só que essa tal nova realidade oferece riscos e oportunidades para o Brasil. Tudo depende da decisão certa tomada na hora certa. O tempo passa, alguns riscos novos surgem, oportunidades velhas desaparecem, o clima muda. Falando nisso, já tá aí o inverno, né? Parêntese. Se vestir no frio sempre foi sinônimo de acumular várias camadas de roupas. A gente foi das peles para as fibras naturais, depois para os sintéticos, mas, via de regra, sempre foi colocar uma peça sobre a outra. Só que isso está mudando. Assim como os computadores diminuíram até caber no bolso da gente, a tecnologia das roupas evoluiu para a gente fazer muito mais com muito menos volume. E a Insider está na vanguarda dessa inovação que diz respeito ao seu cotidiano mesmo, sabe? Mais mobilidade, menos peso no corpo. O inverno chegou e o momento está aí para você testar. Minha recomendação principal é para a versão de manga longa da Tech T-Shirt, a camiseta básica mais elogiada do Brasil. Lá no site tem muito desconto bom rolando e o detalhe principal, o meu cupom Álvaro Borba melhora qualquer promoção que você possa encontrar lá. Não vou fazer muito mistério, só entra no site, aplica o cupom no carrinho e se prepara para uma surpresa muito boa. Historicamente, existe uma correlação muito forte entre ser uma potência comercial e ter a sua moeda adotada massivamente como reserva por outros países. Essas duas coisas costumam andar juntas. Então parece muito previsível que a moeda chinesa passe a representar uma fatia cada vez maior de todas as reservas globais, até porque hoje esse jogo está muito desequilibrado. Nesse contexto, seria loucura para o Brasil não entrar para o tal do Clube do Panda. Não por acaso, a coluna da Palki Sharma no First Post, lá da Índia, reconhece a racionalidade da decisão. Quando isso acontecer, o Brasil vai ter estabelecido um recorde, vai ser o primeiro país da América Latina a entrar no clube do Panda Bond.
Esse é um movimento significativo porque vai além de investimento em dívida. É uma declaração política do Brasil. Usar um panda bond envia uma mensagem de que o Brasil não quer mais se apegar aos métodos tradicionais de captação de dívidas. O país está disposto a olhar além do dólar americano. Por décadas, o mundo tomou empréstimos em dólares. Todos dependiam da nota verdinha porque confiavam nos Estados Unidos, no dólar americano. Ele oferecia o acesso mais profundo aos mercados de capitais. Os títulos em dólar eram considerados os mais seguros, mas esse sistema está ruindo. Os países querem alternativas agora. Eles querem empréstimos em moedas diferentes, querem empréstimos mais baratos, querem a proteção contra as oscilações que o dólar anda demonstrando. E é aí que vem os panda bonds, e eles fazem sentido para o Brasil. Um título assim ajuda o Brasil a evitar choques cambiais, obter acesso aos mercados financeiros da China e aproveitar uma das maiores reservas de dinheiro do mundo. Além disso, esse não é um movimento inédito. Outros países já usaram os panda bonds antes. A lista inclui nações europeias como Polônia, Hungria e Portugal. Mas mesmo com todos esses argumentos, pode ser meio difícil defender o hábito de rolar dívida. A maioria de nós tem medo desse negócio, e um medo muito justificado, né? Acontece que nem eu e nem você somos estados, é diferente. E é nesse ponto que eu recorro ao professor Ricardo Marcílio. Pensa assim, por exemplo, o Brasil ele precisa pagar as dívidas que ele já tem. Precisa de dinheiro para conseguir fazer isso. O Brasil precisa honrar com seus compromissos. O Brasil precisa fazer investimentos. Então é natural que a gente consiga, ou que a gente queira captar no mercado dinheiro para conseguir dar conta de todas essas contas que a gente tem a pagar. Professor, mas que burrice! A gente vai contrair mais dívida para pagar a dívida anterior? Isso é uma coisa totalmente natural, chamado de rolagem da dívida no capitalismo. Professor, mas você só pode fazer investimentos quando de fato você tem o dinheiro. Eu diria que isso não funciona nem muito na economia doméstica, muito menos na economia entre países, né? Eu sei que talvez você tenha uma visão um pouco mais conservadora de economia. Eu sei porque eu também sou um pouco assim, tá? Assim, não, só posso comprar determinada coisa quando eu tiver dinheiro em mãos. Mas com o país não funciona dessa maneira, né? O que o Brasil ele entende? Que quando a gente antecipa uma receita, eu vou pegar um dinheiro no mercado, por exemplo, eu vou conseguir fazer com que aquele dinheiro gere muito mais dinheiro do que a dívida que eu tenho a pagar. Então, por exemplo, você vai lá e compra um Tesouro Selic, que é um título, claro, da dívida pública. O Brasil ele se compromete a te pagar, por exemplo, o CDI. Vamos falar, aproximar que está 1% ao mês. Você colocou, sei lá, R$10 mil no Tesouro Selic. Com esses R$10 mil, o Brasil ele espera que esses R$10 mil vão fazer investimentos que vão trazer retorno, sei lá, 2%, 3%, 5% ao mês, e ele vai te pagar, por exemplo, 1% ao mês. Ou seja, esse gap, né, esse swap, essa diferença é lucro para o Estado brasileiro. Ao contrário das nossas dívidas, a dívida pública de um país não existe para ser quitada ou zerada, ela existe para ser gerenciada. Cabe a cada nação buscar as melhores condições para lidar com a sua. Em tese, um país como o Brasil deveria poder fazer isso livremente. Na prática, é preciso considerar as pressões e as retaliações que podem vir de fora, mas considerar não pode ser sinônimo de ceder. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu vou fazer uma correção. Num vídeo anterior eu mencionei o ufólogo Edson Boaventura, mas errei o nome dele, chamei o Edson de Edilson. Como é que isso foi acontecer? Difícil de justificar, acho que eu escrevi errado uma vez, aí na hora de corrigir o roteiro alterei todas as outras menções a ele para o nome errado, narrei assim, editei assim. Distração, o meu tipo de erro. E não contente em cometer um erro com o nosso Edson, ainda cometi 2. Porque eu disse que ele é gerente do Banco do Brasil. Na verdade, já se aposentou. E aí, como é que eu vou justificar esse segundo erro? Acho que é porque eu sou um precarizado, trabalhando como Uber do conteúdo, e até esqueço esse conceito aí de aposentadoria. Para mim, isso nem existe. Mas sério, peço que o Edson aceite o pedido de desculpas e as minhas intenções sempre as mais respeitosas. Também agradeço a quem me alertou sobre meus erros.
A vigilância aqui é constante, é inclusive deles, os apoiadores desse canal, que se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de Finalzinho. Cara, eu não sou economista, não sou especialista na área, mas isso aí me lembra muito aquela famigerada escolha muito difícil, né? Porque aí o que está em discussão é estreitar o laço com um aliado que vai sentar na mesa com papel e caneta, né? Ou continuar se relacionando com um parceiro que senta na mesa e te aponta uma pistola escondida embaixo da mesa e dependendo da resposta que você dá, ele decide o que ele vai fazer. Os países estavam diminuindo, né? Os títulos nos Estados Unidos estavam diversificando também o mercado. Eu acho que é uma boa o Brasil entrar nessa, abraçar essa ideia, porque a gente sabe como que os Estados Unidos funciona, né? É só você estudar um pouco de história, né? Ver a transição de governos, independente de quem esteja no poder. Hoje a gente está com, enfim, uma pessoa que não dá nem para caracterizar que tipo de pessoa que é. Mas levando o país cada vez para pior, né? Tanto mundialmente quanto internamente, mas eu acho que diminuir a dependência dos Estados Unidos é fundamental, assim, acho que é essencial. E é esse fortalecimento, né, com o resto do mundo, com outros países, embora alguns países ainda se sintam acuados, né, com os Estados Unidos, mas eu acho que a ideia é essa, e eu acho que é muito mais fácil você conseguir sentar numa mesa para discutir com a China, que ela não é imperialista que nem os Estados Unidos, ela não quer dominar o mundo, né? Então eu acho que faz muito mais sentido o Brasil, né, seguir por esse caminho. Porque sempre falam de que o grande e perigoso Partido Comunista pode causar problemas ao Brasil. Gente, não foi a China que deportou estrangeiros brasileiros algemados, né? Acorrentados, na verdade, é o termo correto. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e esse que é o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu falo do gerenciamento das minhas dívidas. Se quiser deixar uma gorjeta para esse Uber do conteúdo, tá aí a chave Pix. Pensa em mim, mas pensa em você também. Avalia suas possibilidades. Se estiver se sentindo muito generoso, fica aí a possibilidade. Qualquer interação com esse humilde conteúdo também ajuda muito. Um beijo e, como sempre, valeu!